Fala, galera! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de análise sintática. No encontro passado, falamos de adjuntos, adnominais e já demos início ao estudo do complemento nominal, ok? Sobre o complemento nominal, o que é que a gente viu? Então, a gente viu o seguinte, olha. Que o complemento nominal é o cara que complementa nome, né? E quem são os nomes? Vai lá. Deixa eu colocar no plural aqui, ó. Complementos nominais, né? São os termos que complementam nomes. E quem são os nomes? Vai lá. Substantivos. Que mais? Adjetivos e advérbios. Então, a gente viu o seguinte, né? Ó, que complemento de substantivo é complemento nominal. Complemento de adjetivo é complemento nominal e complemento de advérbio é complemento nominal. Né? Agora, o problema que a gente já mencionou na aula passada foi o seguinte, que o complemento nominal de substantivo, justamente por se relacionar com o substantivo, pode ser facilmente confundido com adjunto adnominal. Então, é isso que a gente vai ter que resolver. Agora, eu já vou adiantando uma coisa para você. Só existe complemento nominal de substantivo abstrato. Espera aí. Só existe complemento nominal de substantivo abstrato. Ah, tá. Então, espera aí. Existe complemento nominal de substantivo concreto? Não. Então, o que a gente tem que pensar? Quem se relaciona com substantivo concreto só pode ser adjunto adnominal. Agora, quem se relaciona com substantivo abstrato pode ser adjunto adnominal? Sim. Pode ser complemento nominal? Sim. E é isso que a gente vai ver. E é isso que a gente vai ver. Tá legal? Então, vamos começar resolvendo essa questão. Então, espera aí. Se eu tenho aqui um substantivo concreto, ele só pode se relacionar com adjunto adnominal. Tá? Se eu tenho um substantivo concreto, ele só pode se relacionar com adjunto adnominal. Mas se eu tenho um substantivo abstrato, é o que eu acabei de falar. Vamos lá, aguenta firme aí, que esse começo aqui é chatinho. Mas se eu tenho um substantivo abstrato, ele pode se relacionar com adjunto adnominal? Pode. Agora, pelo que você está vendo aqui, ele pode se relacionar com complemento nominal? Pode. E aqui que gera confusão. Tá bom? Então, olha aqui. Largue tudo que você está fazendo, nem anote agora. Nem anote. Preste atenção aqui. Se eu tenho um substantivo concreto, não tem nem o que discutir. Termo que se relaciona com ele é adjunto adnominal, bicho. Por exemplo, olha meu dedo, tem que olhar para mim. Se eu digo assim, ó, cama, ó, de madeira. O termo de madeira exerce qual função sintática? Adjunto adnominal. Cama não é substantivo concreto? É. Tá vendo? Então, se eu digo cama de madeira, o termo de madeira só pode exercer a função sintática de adjunto adnominal, considerando-se que cama é um substantivo concreto. Se eu digo assim, ó, olha meu dedo, anel de ouro. De ouro só pode ser adjunto adnominal, porque anel é substantivo concreto. Tá? Se eu digo assim, ó, olha aqui, livro de português. De português só pode ser adjunto adnominal, porque livro é substantivo concreto. Percebeu?
Se eu digo camisa de seda só pode ser adjunto adnominal porque camisa é substantivo concreto. O problema, meu amiguinho, é se eu tenho aqui um substantivo abstrato. Aí, o cara que se relaciona com ele pode ser adjunto adnominal? Pode. Pode ser complemento nominal? Pode. Aí que vem o problema que a gente vai ter que resolver. Então, o problema é só quando a gente tem um substantivo o quê? Abstrato. Aí eu posso ter A, posso ter B. Tem que saber quando que é um e quando que é outro. Então, só existe complemento nominal de substantivo abstrato. Tudo bem? Legal. Então, essa que é a ideia que a gente vai resolver. Bom, só uma coisa. Talvez alguns estejam pensando, caramba, o problema é que eu não lembro nem o que é substantivo concreto e abstrato. Aí me ferra tudo. Bom, pessoal, vamos falar de um jeito bem prático aqui, tá? De um jeito bem prático aqui. Você pensa assim, olha, substantivo concreto é aquele que tem uma existência independente. Existe por si só. E o substantivo abstrato é aquele que depende de alguém para existir. Ele se manifesta em alguém. Por exemplo, o substantivo abstrato, ele dá nome, ele nomeia a ação de alguém. Se é ação de alguém, depende de alguém para existir. Né? O substantivo abstrato nomeia a qualidade de alguém. Se a qualidade de alguém depende desse alguém para existir. Ele nomeia o sentimento de alguém. E se é sentimento de alguém, depende desse alguém para existir. Tá joia? Então veja aqui, ó, que o substantivo abstrato nomeia ação, qualidade ou sentimento de alguém. Vamos ver exemplos? Olha só. Se eu digo assim, olha, a caminhada. Não vai me dizer que caminhada é verbo. Eu coloquei artigo na frente, ó. A caminhada. E se tem artigo na frente, não tem nem o que discutir que é substantivo. Caminhar é verbo, mas a caminhada é substantivo. Então vamos lá. A caminhada. Não é substantivo que nomeia ação? Sim, então é abstrato. Se a ação de alguém depende de alguém para existir. Quando o substantivo depende de alguém para existir, é abstrato. Olha aqui. A beleza. A beleza. Não é um substantivo que nomeia a qualidade de alguém? Sim, então substantivo abstrato. O amor não é substantivo que nomeia sentimento? Sim, então é abstrato. Então, para esse estudo de complemento nominal e de junta adnominal, pense assim, ó. Se o substantivo nomeia ação, sentimento, qualidade de alguém, é abstrato. Caso contrário, vai ser concreto. Por exemplo, cama não é nem ação, nem sentimento, nem qualidade de alguém. Ar é concreto. Por acaso ar é ação, sentimento, qualidade de alguém? Não. Tá vendo? Água é concreto. E assim vai, tá bom? Mas a ideia aqui não é estudar substantivo concreto abstrato, é ter uma noção do que é A e B para entender adjunto e complemento. Então vamos na sequência, vai lá. Se eu tenho substantivo concreto, não tem nem o que discutir adjunto adnominal. Mas se eu tenho substantivo abstrato, que é ação, sentimento, qualidade, pode ser adjunto, pode ser complemento. E vamos resolver essa questão agora, como é que ela funciona. Vamos lá então. Olha só. Se eu tenho, acabamos de falar isso aqui, ó. Se eu tenho um substantivo abstrato, não anote agora, porque eu vou montar um esquema mágico. Então, um esquema mágico que vai te ajudar sempre. Se eu tenho um substantivo abstrato, aquele que nomeia ação, sentimento ou qualidade de alguém, tá? Se eu tenho um substantivo abstrato, você vai pensar o seguinte, olha só, o substantivo abstrato pode nomear ação de alguém, como pode nomear qualidade ou sentimento. Não anote que eu estou montando um esquema. Pode nomear ação de alguém, ou então qualidade ou sentimento, como a gente sabe. Certo? Se ele nomeia ação de alguém, você vai olhar para o termo que se relaciona com ele.
Se esse termo for o agente da ação, vai ser uma coisa. Se for paciente da ação, é outra coisa. Já explico. Aguenta firme aí. Então a jogada é o seguinte: substantivo abstrato que nomeia uma ação. Olha para o termo que se relaciona com ele. Se o termo que se relaciona com ele for o agente da ação, o praticante da ação, adjunto ad nominal. Mas se for o paciente da ação, o que sofre a ação, complemento nominal. Vai guardando, já vou explicar por meio de exemplos. Agora aqui, se o substantivo abstrato nomeia a qualidade ou sentimento, você não vai trabalhar com agente ou paciente. Agente é que pratica ação, paciente é que sofre ação. Então, agente e paciente é só se for uma ação. Como é que você vai praticar ação de uma qualidade? Não tem como. Então, se o substantivo abstrato nomeia a qualidade ou sentimento, você vai analisar e verificar se tem ou não tem relação de posse. Se tem ou não tem relação de posse. Se houver relação de posse, já vou explicar como funciona, adjunto ad nominal. E se não houver relação de posse, complemento nominal. Anote esse esquema. Anote esse esquema e eu já vou colocando umas frases aí para a gente analisar. Então, antes mesmo de explicar, se for substantivo abstrato, eu sei que substantivo abstrato pode ter, olha aqui, adjunto ad nominal ou complemento nominal. Adjunto ad nominal ou complemento nominal. Se o substantivo abstrato nomeia uma ação, olha para o termo que se relaciona com ele. Se for o agente da ação, adjunto ad nominal. Paciente da ação, complemento nominal. Mas se o substantivo abstrato nomeia qualidade ou sentimento, não vai trabalhar com agente ou paciente. Aí você vai ver se tem ou não tem relação de posse. Se houver relação de posse, adjunto ad nominal. E se não houver relação de posse, complemento nominal. Não entendeu? Imagino que sim. Agora é que eu vou explicar. Tá? Agora é que eu vou explicar. Então, força aí, copia o esquema. Agora é a melhor parte. É a hora de entender todo esse blá 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 que eu acabei fazendo aí. Exemplo 1. A declaração do prefeito foi longa. E exemplo 2. A declaração de guerra foi adiada. A declaração do prefeito foi longa e a declaração de guerra foi adiada. Eu gostaria de saber a função sintática dos termos do prefeito e de guerra. E aí? Primeira coisa na análise sintática é perceber com quem que este termo está se relacionando. Tá? Com quem que ele está se relacionando. Então, declaração de quem? Do prefeito. Eu vejo que esse termo destacado se relaciona com declaração. Aqui embaixo, declaração de quê? De guerra. Eu vejo que esse termo está se relacionando com declaração também. Agora, veja bem aqui, ó. Olha só. A declaração. Está vendo o artigo aqui na frente? Não tem nem que discutir que declaração é um substantivo. Concreto ou abstrato? Deixa eu dar uma dica para você aqui, ó. Declaração não é o ato de declarar? Se é o ato de declarar, vai ser uma ação, ok? Então, olha lá, a declaração é o ato de declarar. Então, nomeia uma ação, substantivo abstrato. Se eu falar, por exemplo, a corrida é o ato de correr. Indicação, substantivo abstrato. A escalada é o ato de escalar. Indicação, substantivo abstrato. Se é o ato de fazer alguma coisa, é uma ação, substantivo abstrato. Então, vem aqui. A declaração não é o ato de declarar? Sim. Então, quer dizer que é substantivo abstrato que nomeia uma ação. Substantivo abstrato que nomeia uma ação. Agora, olha o nosso esquema, está aqui, ó.
Se o substantivo abstrato nomeia uma ação, olha para o termo que se relaciona com ele, bicho. Se for agente da ação, adjunto adnominal. Se for o paciente da ação, complemento nominal. Que pratica ação, que sofre ação. Então vamos lá. Ó, declaração do prefeito. Está aqui, substantivo abstrato que nomeia uma ação. Olha para o termo que se relaciona com ele, é o prefeito. Vamos ver então se é agente ou paciente da ação? O prefeito declarou ou foi declarado? Declaração do prefeito. Declarou! O prefeito é o praticante da ação. É o agente da ação. E se é o agente da ação, ele vai ser o quê? Vai! Adjunto adnominal. Tá vendo? Olhe. Esse é o raciocínio usando o nosso esquema. Tá aqui, ó. Substantivo abstrato que nomeia uma ação. Olha minhas duas mãos aqui. Ó. Que nomeia uma ação. Olha para o termo que se relaciona com ele. Se é o agente da ação, porque o prefeito não foi declarado, ele declarou, praticou ação, é adjunto adnominal. Olha aqui agora. Substantivo abstrato que nomeia uma ação. Olha para o termo que se relaciona com ele. Vamos ver se é agente ou paciente. Nesse caso, a guerra declarou? Ela é que declarou? Ou ela foi declarada? Ela foi declarada. O termo destacado agora, pratica ação ou sofre ação? Sofre ação. É agente ou paciente? Paciente. Então é o quê? Complemento nominal. Complemento nominal. Tá claro isso? Então você pensa assim, ó, substantivo abstrato. Se ele nomeia uma ação, você vai trabalhar com agente ou paciente. Olha para o termo que se relaciona com ele. Se for agente da ação, praticante da ação, adjunto adnominal. Se for paciente da ação, o que sofre ação, complemento nominal. Olha aqui o substantivo abstrato. Se o prefeito declarou, é um agente, adjunto adnominal. Se a guerra foi declarada, é paciente, é complemento nominal. Eu não apliquei exatamente o que está no nosso esquema. Não passe esse esquema para ninguém. Isso aqui é esquema de sala de aula. Esquema de aula, esquema nosso. Isso aqui não é para jogar na internet, isso aqui não é para jogar na web, não é para jogar no YouTube, não é para jogar em lugar nenhum. Esse é um esquema teu, que tem que ficar preso no teu caderno, só para você. Beleza isso? Vamos além então. Vamos além. Com mais exemplos. Deixa eu apagar esse lado aqui, ó. Coloca aí mais dois exemplos. Primeiro, ou melhor, agora vai ser o item 3, né? Item 3. O medo da menina aumenta a cada dia. Vai lá. O medo da menina aumenta a cada dia. Aqui, ó, item 3. O medo da menina aumenta a cada dia. E o item 4, você coloca assim, ó. A menina tem medo de cachorro. Vai lá. A menina tem medo de cachorro. O que a gente vai ver aqui, galera? Qual a função sintática do termo da menina e a função sintática do termo de cachorro? É com você. Dá um pause aí agora e pense. Primeira coisa, medo de quem? Da menina. Eu vejo que o termo destacado se relaciona com medo. Aqui, medo de quê? De cachorro. Eu vejo que o termo destacado se relaciona com medo. Certo? A palavra medo, por sua vez, pertence a qual classe gramatical? Olha o artigo na frente. Substantivo. Concreto ou abstrato? Se fosse concreto, esse termo, sem dúvida, seria adjunto adnominal. Mas se for abstrato, tome cuidado. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Medo não é sentimento? Não é sentimento? Então é abstrato. Então, peraí. Substantivo abstrato que nomeia sentimento. Substantivo abstrato que nomeia sentimento.
E agora? Antes de eu olhar isso aqui, ó, só veja de novo esse substantivo abstrato que nomeia sentimento aqui, ó. Você não vai trabalhar com a gente, o paciente agora. Pratica ação do sentimento, sofre ação do sentimento, nada a ver. Você vai ver se tem ou não tem relação de posse. Se houver relação de posse, é adjunto. Se não houver relação de posse, complemento. Então veja aqui. O medo da menina. Olha para a menina. Ela que tem medo, ela que possui o medo? Sim. Se é ela que possui o medo, há relação de posse entre A e B? Aham. E se há relação de posse, olha o esquema. Substantivo abstrato que nomeia sentimento. Se há relação de posse, vai ser o quê? Adjunto adnominal. Percebeu a jogada? Substantivo abstrato que nomeia qualidade ou sentimento. Olha para o termo que se relaciona com ele. Se houver relação de posse entre A e B, entre A e B, entre A e B, adjunto adnominal. Agora olha aqui, ó. Quando eu falei entre A e B, você viu que eu dei um destaque, né? A relação de posse é entre o termo destacado e o substantivo. Entre A e B. Não é para buscar a relação de posse em outro lugar. Então olha aqui, ó. A menina tem medo de cachorro. Eu quero saber a função sintática do termo destacado agora. Da palavra cachorro. Então eu vejo que esse termo aqui se relaciona com medo, que é um substantivo abstrato que nomeia sentimento. Bom, o que você vai pensar? Substantivo abstrato que nomeia sentimento. Olha para o termo que se relaciona com ele, que é o cachorro. Agora você vai ver se tem ou não tem relação de posse. Entre A e B. Esquece a menina agora. Entre A e B. A menina tem medo de cachorro. É o cachorro que tem medo? Nesse caso? A menina tem medo de cachorro. É o cachorro que tem medo? É ele que tem medo? É ele que possui o medo? Não. Entre A e B não há relação de posse. E se não há relação de posse, é só olhar o nosso esquema. Ó, substantivo abstrato que nomeia sentimento. Olha para o termo que se relaciona com ele, que no caso é o cachorro. Se não há relação de posse, é o quê? Complemento nominal, bicho. Complemento nominal. Ah, Alberg, problema é que eu pensei assim, a menina tem medo de cachorro. É a menina que tem medo. Se é ela que tem o medo, é relação de posse. Peraí, você está olhando para a menina. É a menina que está destacado por acaso? Não, então quando eu falo assim, medo de cachorro, você tem que ver se há relação de posse entre A e B. É o cachorro que tem medo? Não, não é o cachorro que tem medo. Então não é ele que tem o medo, não é ele que possui o medo. Então não há relação de posse. E se não há relação de posse, é complemento nominal. Ficou claro? Então vai lá. Por mais que eu já tenha dito isso, vamos nessa, ó. Substantivo abstrato, tá? Ele é aquele que nomeia ação, sentimento ou qualidade. Se ele nomeia uma ação, olha para o termo que se relaciona com ele. Se for agente da ação, adjunto adnominal. Se for paciente da ação, complemento nominal. Agora, se o substantivo abstrato nomeia qualidade ou sentimento, olha para o termo que se relaciona com ele e vê se entre A e B tem ou não tem relação de posse. Se houver relação de posse, adjunto adnominal. E se não houver relação de posse, complemento nominal. Tá claro? Então, voltando para os exemplos, olhe. Declaração do prefeito. Se declaração é o ato de declarar, substantivo abstrato que nomeia uma ação. Olha para o prefeito. Ele foi declarado ou ele declarou? Ele declarou. É o agente da ação. E se é o agente, é adjunto adnominal. No caso de baixo, a guerra declarou ou foi declarada? Foi declarada. Agente ou paciente da ação? Paciente, complemento nominal. Já aqui, a palavra medo é substantivo abstrato que nomeia sentimento. Você não trabalha com agente ou paciente. Você vai trabalhar com posse, relação de posse. É a menina que tem medo. Né? O verbo ter é uma grande dica. Use o verbo ter para ver se tem ou não tem relação de posse. É a menina que tem medo? Sim.
se há relação de posse e adjunto. Aqui é o cachorro que tem medo? Não, se não há relação de posse e complemento. Mais um exemplo, vamos lá. Vem para cá, ó. Mais um exemplozinho. Último exemplo. 5. A pergunta. Já vou dar uma dica. É o ato de perguntar. Ação. A pergunta do aluno ao professor foi, tá pequeno espaço aqui, interessante. Só que tem que achar mais espaço aqui, só um pouquinho. Interessante. Para diminuir uma letra, quase coloquei com C cedilha ali. Né? Então vamos lá. A pergunta do aluno ao professor foi interessante. Gostaria de saber a função sintática dessas duas estruturas aqui, ó, do aluno e ao professor. Se você matar essa, tá tudo easy, tá tudo sus, missão cumprida. Vamos ver. Vamos ver. Pergunta de quem? Do aluno. Esse elemento destacado se relaciona com pergunta. Agora olha só. Pergunta a quem? Ao professor. Tá vendo que o elemento destacado aqui também se relaciona com pergunta? Pergunta de quem? Do aluno. Pergunta a quem? Ao professor. Os dois termos destacados se relacionam com pergunta. Olha o artigo na frente aqui, ó. A pergunta. Pergunta é um substantivo abstrato que nomeia uma ação. Não é o ato de perguntar? Então, ó, substantivo abstrato que nomeia uma ação. Se for substantivo abstrato que nomeia uma ação, você vai trabalhar com o agente e o paciente. Olha para o termo que se relaciona com ele. Se for agente, adjunto adnominal. Agente adjunto. Né? Agora, se for paciente, complemento nominal. Então, se for agente, adjunto. Se for paciente, complemento. Então, olha só. Pergunta do aluno ao professor. Pergunta do aluno. Olha para o aluno. Entre A e B. Vamos ver. O aluno foi perguntado, o aluno perguntou. Ele perguntou. Ele praticou a ação. Ele é o agente. E se é agente, é adjunto adnominal. Se é agente, é adjunto. É isso aí. Agente é adjunto. Agora, pergunta ao professor. O professor perguntou? Praticou a ação de perguntar ou foi perguntado? Foi perguntado, ele sofreu a ação, recebeu a ação. Então é agente ou paciente? Paciente. E se for o paciente, é complemento nominal. Então veja que um mesmo substantivo abstrato pode ter o adjunto, se for agente, e o complemento, se for o paciente. Agora, se fosse substantivo concreto, a única coisa que ele poderia ter seria o quê? Adjunto adnominal. Então, estou dizendo o seguinte. Se você tem um substantivo concreto, só pode ter adjunto adnominal. Se tem um substantivo abstrato, ele pode ter adjunto adnominal ou complemento nominal. Aí você usa o nosso esqueminha mágico. Se o substantivo abstrato nomeia uma ação, trabalha com agente ou paciente. Se nomeia qualidade ou sentimento, você vê se tem ou não tem relação de posse. Bom, então sobre o complemento nominal, o que é que a gente viu? Que o complemento nominal complementa nome. Tá? Ele pode complementar substantivo abstrato, não existe complemento nominal do substantivo concreto, né? Ele pode complementar substantivo abstrato, pode complementar adjetivo e pode complementar advérbio. Só que a gente não viu nenhum exemplo de complemento nominal de adjetivo e nenhum exemplo de complemento nominal de advérbio. Mas essa é a parte fácil. Tá legal? E a gente vai deixar para o próximo encontro. A gente termina esse assunto, então, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.